Paz do Senhor, a paz de Cristo. Vamos para mais um dia de aprendizado, de desafio para nos tornar mulheres segundo o coração de Deus. E hoje eu queria que você abrisse comigo na sua Bíblia, aí em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hoje nós vamos falar, o tema que eu quero dar para hoje é: substitua a dúvida pela fé inabalável. Que você possa ter uma fé inabalável. Para nos tornar mulheres de oração, nós precisamos ter uma fé inabalável. Precisamos tirar toda dúvida, toda incredulidade e conservar o nosso coração puro com a fé que agrada a Deus. A fé, ela é uma escolha. A fé em Deus também é uma escolha. Escolhemos crer que Deus existe, em que sua palavra é verdadeira. Você precisa ter fé para acreditar que Deus existe e que a palavra do Senhor é verdadeira na minha vida e na sua vida. Isso significa que escolhemos acreditar nas boas novas divinas diante de qualquer má notícia em nossa vida. Escolhemos crer que o Senhor é capaz de fazer aquilo que promete e escolhemos não duvidar disso, a despeito do que as circunstâncias nos revelam. Escolhemos acreditar que o poder de Deus é maior do que qualquer coisa que enfrentamos. Essas são as escolhas que precisamos fazer todos os dias. Todos os dias eu tenho que escolher em crer que Deus é fiel e que Ele cumpre a sua palavra e que a sua palavra é verdadeira e ela vai se cumprir na minha vida. Nós não podemos duvidar, nós temos que crer e isso é todos os dias. O que não devemos fazer é ter fé em nossa fé. A fé não realiza nada em si mesma. É Deus quem faz todas as coisas. Você tem fé no Senhor quando ora e Ele responde a sua oração. Sua fé não faz Deus responder a sua oração. A fé o convida a atuar poderosamente em sua vida. Que você possa entender isso. O que não pode haver é você ter fé na sua fé. Você acreditar na sua condição. Porque sozinho nós não podemos fazer nada. Sem Ele, nada podemos fazer. Então a fé, ela tem que ser nele. A fé tem que ser na palavra que é verdadeira. E isso eu preciso cativar, construir dentro da minha vida. Por quê? Porque eu vou orar a Deus para Ele me responder. Não é que Deus vai me atender porque eu estou pedindo e Deus não é o gênio da lâmpada mágica que você vai esfregar ali, vai pedir 3 desejos e Deus vai realizar. Não é assim. Não é assim. Porque como nós já ouvimos, e é verdade, a oração respondida não é a respeito de quem faz oração, mas é a respeito de quem escuta a oração. E no caso, Deus, né? Quem é o inimigo da fé? Com certeza, o inimigo da fé é a dúvida. Isso é real. O inimigo da fé é a dúvida. No entanto, podemos controlá-la. Temos a opção de rejeitar nossa dúvida e é assim que devemos agir se quisermos que nossa vida dê certo. Veja a seguir uma pequena lista que exemplifica o que nós estamos falando. Lembre-se de que as escrituras não são meras palavras, elas são vida. As escrituras são reais. O Espírito Santo em você vivifica a palavra inspirada da Bíblia para que, ao lê-las, elas se tornem vivas em nosso coração. Vamos analisar alguns exemplos em relação a rejeitar a dúvida e colocar a fé em Deus. Vamos lá? O motivo para eu duvidar. Sinto-me fraca e duvido que consigo superar o que estou enfrentando. O motivo de Deus para eu ter fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Um motivo para eu duvidar.
O que me aconteceu é um desastre e não vejo como conseguirei me recuperar disso. O motivo de Deus para eu ter fé. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Tenho medo do que possa acontecer. O motivo de Deus para eu ter fé. O perfeito amor expulsa o medo. 1 João 4:18. Um motivo para eu duvidar. Não sei se Deus responderá às minhas orações. E o motivo de Deus para eu ter fé? O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14:14. A fé é uma escolha espiritual. A dúvida, uma escolha da carne. Seu lado carnal não está sujeito a Deus. Ele guerreia contra Deus até você tomar a decisão de manter a carne sob controle. Mas nem sempre consideramos a dúvida uma escolha. Embora seja verdade que há momentos nos quais todos nós duvidamos, não precisamos viver nesse estado. É possível escolher ter fé em Deus e em sua palavra. Peça ao Senhor que ajude a ser forte na fé, para fortalecer a fé de outros e ao seu redor que podem estar lutando nesse aspecto. Rogue a Ele que Ele conceda fé suficiente para chegar aonde você necessita. Toda uma geração de israelitas não pôde entrar na terra prometida por falta de fé. Em Hebreus 3:19, e nós temos a explicação, né, sobre esse acontecimento. Eles duvidaram, né, eles tiveram incredulidade e eles não puderam entrar na terra prometida. Apenas Josué e Caleb, que se manteram firmes na fé, entraram. Aprendamos com eles e não permitamos que a dúvida nos impeça de receber tudo que Deus tem para nós. A vida não dá certo se você deposita sua fé nas coisas erradas. É impossível experimentar toda a liberdade, a plenitude e o sucesso verdadeiro em Deus que Deus tem para mim e para você, sem fé nele e na sua palavra. Então hoje nós temos que pedir ao Senhor que tire toda a dúvida, que tire toda a incredulidade do nosso coração e que fortaleça a fé dentro do nosso coração, na sua palavra e na sua promessa. Amém? Então vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que Ele venha e fortaleça o nosso coração e a gente faça o pedido como os discípulos fizeram. Senhor, aumenta-nos a fé. Os discípulos pediram isso a Jesus. Senhor, aumenta-nos a fé. Então vamos pedir isso nessa manhã. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és, Senhor, aquele que produz e que completa toda boa obra, Senhor, nas nossas vidas. Pai, nesse dia nós te pedimos, tira toda dúvida, tira, Senhor, toda incredulidade, Senhor, tudo aquilo que queira, Senhor, pairar na nossa mente e no nosso coração, Senhor, para desacreditar, Senhor, da Tua palavra e das Tuas promessas, que venham ser retiradas do nosso pensamento, sejam retiradas do nosso coração. E, Senhor, aumenta-nos a fé, Senhor, assim como os discípulos pediram a Ti. Ó Senhor, aumenta-nos a fé, para que a gente possa ter uma fé inabalável, para que a gente venha, Senhor, crer, confiar, Senhor, sim, sem duvidar, sem vacilar, que a gente não venha ser vacilantes, mas que a gente venha ser constantes em crer que Tu és fiel para cumprir tudo aquilo que Tu dissestes, ó Pai. Espírito Santo, toma as nossas vidas, toma a nossa mente nas Tuas mãos e produz em nós a fé. Tu disseste, Senhor, que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos aos montes que eles se transportassem e assim aconteceria. Senhor, isso significa que, Senhor, não importa a quantidade de fé, o importante é ter fé. Pode ser ela pequena ou grande, mas quando nós temos fé, sim, Senhor, as coisas se movem a despeito da fé, quando nós lançamos a palavra profética, Senhor, sobre o solo da terra. A semente, ela dará frutos. Pai, assim eu te peço, ser com cada uma das minhas irmãs, ajuda-nos nessa caminhada, é o que eu te peço em teu nome. Amém.
O desafio de hoje é que você gere no seu coração fé inabalável. Se hoje você acordou sem fé, duvidando, eu profetizo na sua vida que toda dúvida saiu do seu pensamento. E Deus acrescentou na sua vida fé. Amém? Que Deus te abençoe.